Bom dia, galera. Bom dia, pessoal. Gostaria de saber como vocês estão. Como é que estão a galera aí? Tudo em paz? Tudo em paz? Que bom. Bom, gente, é o seguinte, eu vou deixar gravado algumas coisas aqui, os entendimentos, né? De como segue a nossa estrada, de que maneira segue. Estamos no campo da forma, né? Das formas. Essa é mais uma forma minha aqui, né? Então veja, tem algumas coisas interessantes, de repente é o grau de entendimento das pessoas que vai trazer a conseguir aderir essa informação, tá certo? Então é o seguinte, eu tenho feito uma avaliação de tudo que já vivi até hoje. Eu quero me referir do começo da ressonância harmônica até os dias de hoje, né? Então a gente percebe uma evolução muito grande, espiritualmente falando. A gente não tem dificuldade em lidar com qualquer tipo de situação. É uma coisa fantástica. Se você tiver interesse em fazer a ressonância harmônica, estuda bem direitinho o material do professor Couto, e aí você não vai tirar todas as suas dúvidas, que é muito interessante. Bom, enfim, mas aqui eu quero dizer o seguinte, os físicos têm feito muitas experiências, né? E eu tenho focado bastante também nessa questão. Queria também deixar aqui gravado algumas ideias que a gente tem captado. Estou estudando também um livro, Logosofia, um livro de Logosofia. Vou deixar na descrição do vídeo. Que livro que eu estou estudando? Muitas coisas interessantes, muitíssimo para quem está querendo subir degraus. O entendimento que eu tenho da minha vida é o seguinte, eu já montei algumas empresas, umas 3, 4 vezes, e não consegui adiante. Me perdi, inclusive, em uma delas no crescimento. Conforme ela se desenvolveu, cheguei a ter 6 funcionários, 4 carros na empresa, então eu me perdi nesse crescimento. Agora, por que você se perde? Por que você não consegue dar um passo adiante? É simples, eu tive esse entendimento de por que você não consegue dar esse passo adiante, né? Simplesmente porque você é uma pessoa vazia de informação. Nós somos como se fosse uma torre de gravação, né? Quanto mais informação você tem, mais você expande a sua consciência e você fica mais rígido, mais sólido. Por isso Jesus dizia, constrói sua casa acho que está na Bíblia isso daí, né? Constrói sua casa em terra firme, não na areia. Então, na areia não se constrói a casa que ela vai desmoronar. É só uma metáfora, né? Então, uma pessoa vazia de informação, ela jamais ela vai conseguir construir alguma coisa sólida. Portanto, ela só consegue a partir de um chamado pelos físicos salto quântico, onde você buscar primeiro a Deus e tudo mais será acrescentado, né? Que as pessoas não conseguiram ainda esse entendimento, mas é simplesmente você buscar a Deus mesmo, não tem jeito. Buscar primeiro a Deus, esquecendo toda essa outra parte, e aí você consegue que essa parte venha junto posteriormente, tá certo? Então acontece o seguinte, que quando você é vazia de informação, você tenta, não importa a quantidade de vezes. Eu tentei por a 4ª vez e a última vez foi há pouco tempo, não teve jeito.
desmorona num piscar de olho. A gente não entende por que as coisas começam dar errado, sabe? Eu não entendo. Mas enfim, agora eu entendo, né? Porque conforme você é uma pessoa vazia de informação, você não tem como sustentar toda aquela, sabe, aquela estrutura que vem dependendo de você. E aí você acaba se perdendo. Essa foi o meu entendimento em relação a tudo isso. E aí você percebe que tem outras formas de você começa a perceber que, pô, se eu tivesse feito isso aí já começa a abrir a sua mente. Então o caminho é buscar informação. Quanto mais informação você tiver, mais você cresce, mais você evolui, mais você expande a sua consciência. Isso no campo da matéria, tá certo? É isso que eu estou te falando, no campo da matéria, porque quando você dá o salto quântico, você não precisa de nada disso. É uma outra situação. Mas quando você está no campo e insiste no campo da matéria, isso é buscar mais informação. Quanto mais informação você tiver, melhor você tem a sua desenvoltura, como nos negócios, em tudo que você for fazer, você tem um entendimento daquela coisa e daquelas coisas que você se dispõe a executar, tá certo? Então a gente vai vendo que tem muita coisa para se aprender e tem, na realidade, eu até diria diferente, né? De se aprender. É uma espécie de portão que você estava lacrado, tá certo? Aí todas essas informações já existem dentro da gente. E aí a ressonância vem exatamente para isso, para te despertar, para te trazer para a sua realidade. Abre os portões e você começa a entender tudo que tem dentro de você. Você está lacrado e sendo pressionado pelo campo externo do seu dia a dia, das coisas que acontecem ao seu entorno. Você só olha para fora o tempo inteiro. Enquanto você não conseguir olhar para dentro, e a ideia é essa, que o processo que está nesse nosso plano material aqui é exatamente de impedir, no sentido de impedir que você olhe para dentro. Ou seja, você não tem tempo para pensar. Faz o tempo todo. Você sai 4 horas da manhã de casa, 3 horas da manhã, e chega meia-noite, você não tem tempo algum para você. Que é uma coisa absurda. E quanto mais tempo passa, mais o poder toma conta de você. De preferência, assim que você sai do ovo, como diz o ditado. Eu quero o meu primeiro emprego. Parece uma formiga em cima dessa pessoinha que está saindo buscando o primeiro emprego. É uma pessoa barata, o custo é mínimo e a gente vai lá, como é que fala, vai moldar essa pessoinha de acordo com os nossos interesses. Olha que fantástico, né? Então o poder ele trabalha nesse sentido de moldar as pessoas de acordo com os interesses do mercado. E aí você passa a não ter tempo para você, para a sua família e para mais nada, só para o interesse material desse poder aí, entende? Então você fica restrito, você é uma torre de informação que foi lacrada ali. Você não consegue captar mais o mundo, as informações que vêm para você não consegue ler um livro, você não consegue mais nada. Aí você chega em casa, tem a televisão, que também faz parte do poder, que vai despejar mais coisas na sua mente. Derrota, só pressão, e aí você não consegue sair desse campo. Não existe a possibilidade de você sair, tá certo? E aí você entende que com essa ferramenta chamada ressonância harmônica, mecânica quântica, ressonância harmônica, ela vai fazer com que você abra os portões e entenda tudo que tem dentro de você. Que não é só esse campo material que todos querem dizer para você, olha, é assim. Na realidade você está seguindo um seguidor.
eles não sabem para onde vão e você também vai passar a não saber, saber menos ainda. Entende? Então, essa coisa é muito gigantesca. Você abrindo os portões, você vai abrindo, abrindo, e você vai entendendo de uma forma maravilhosa quem eu era. O fato é que você pode até ver o meu primeiro vídeo nessa minha história e perceber a diferença de como eu falava, de como eu falo hoje. Não é que eu estou querendo me exibir, não é isso. É para que você tenha uma noção mínima do que eu estou falando. Entende? É uma coisa. Eu não tenho mais prisão. A prisão para mim não existe mais. A prisão material não consegue me capturar, né? Melhor dizendo. Então, eu tive agora um entendimento do. Acho que, se não me engano, é no livro do Joel Goldsmith. Ele fala de uma criança que atira no alvo à distância e o avô jamais queria saber dessa família. De repente, o avô se encantou com o neto e foi porque ele não queria que a filha casasse com um determinado cara. E aí ela insistiu e casou e ele deserdou a família, deserdou a filha. Só que depois ela teve um neto e ele passou a ter interesse pelo neto. Foi visitar, enfim. Chegou lá, o neto mostrou a habilidade que ele tinha com arco e flecha. E o alvo à distância. E o moleque não errava um só alvo, né? Na cabeça, ele explicando pro vô e o vô ficou encantado. Cara, como é que você tem uma habilidade dessa aí? E mostra como é que você fez. Aí a criança começou a mostrar os alvos, era só alvo no centro, o negócio era certeiro mesmo. Moleque, quantos metros você atira? Ele, 18 metros. Nossa, que fantástico! O avô ficou encantado com isso, né? Aí me explica como é que você fez para conseguir acertar esse alvo. Aí o neto falou para ele assim: não, avô, eu primeiro ponho a flecha lá e depois eu desenho o alvo. Aí, olha só, eu achando que ele tava. Ele acertava a flecha na parede, em qualquer lugar que fosse da parede, e depois ele desenhava o alvo no entorno da seta, da flecha, né? Enfim, o meu entendimento foi da seguinte maneira: esse alvo existe lá. Aí você pode atirar nele. É de 18, 20, 50 metros, não importa. Atira nesse alvo. Você acerta o alvo? Bacana. Agora veja só. Qual é a possibilidade de você atirar nesse alvo e acertar? É pequena? E de errar? Ufa! Gigantesca. Aí que está o segredo. O erro é tudo isso. O acertar é minúsculo. Bote sempre o seu foco no alvo. E o alvo é uma espécie de, no meu entendimento, tá? Aonde você bota ele, você vai clarear, você vai enxergar tudo onde está o seu alvo, porque do resto é tudo trevas, escuridão. Tá certo? Esse foi o meu grande entendimento. Ele não explica dessa forma, o Joel, claro. Mas tudo o resto é o erro. O erro é gigantesco. Mas você tem que botar o seu foco. Aí você bota o foco, você começa a entender. Bom, isso é um entendimento que eu tive em relação a essa historinha que ele conta no livro, acho que, se não me engano, No Caminho Infinito, né? Então, tem uma série de coisas que eu gostaria de falar para vocês. Estou estudando também o livro de Logosofia, como eu comentei no início, e
tem uns entendimentos fabulosos. Fabulosos, simplesmente fabulosos os entendimentos que eu consegui captar no livro. Porém, quando você estuda logosofia, é explicado que cada ser tem um entendimento diferente, entende? E não como nas escolas tradicionais, que você julga de acordo com o seu desenvolvimento para o meu entendimento. O que você conseguiu na prova, que eu determino como certo ou errado. Não é assim. É simplesmente o entendimento seu é o seu, do outro é do outro, por aí vai. Ninguém tem um entendimento exatamente igual. Porém, eu estudando esse livro da logosofia, não é filosofia, é logosofia. E a gente tem uma série de entendimentos dentro desse livro que explica muito bem o que os experimentos que os físicos fizeram, né? É interessante que tem um experimento que foi feito pelos físicos de queimar o cérebro de um rato, se não me engano. Queimou o cérebro, né? E aí vocês vão entender como a gente é uma torre de informação. A gente trabalha gravando informação com a nossa mente para a mente universal. Ou seja, a minha mente grava para a sua, para do outro, e para a informação do vácuo quântico, do todo, né? E do todo. Então, essas informações que a gente busca no nosso dia a dia, toda ela é válida e ela é gravada num sistema único. Isso para melhor entendimento didaticamente, né? E aí, o que você busca na sua vida é contabilizado. Tanto que no experimento do queimar o cérebro do rato, os físicos descobriram que quando o cérebro está queimado, tostado, o rato morreu, foi queimado, mataram o rato, não sei se mataram, já estava morto, mas torraram o cérebro do rato. E aí, esse cérebro, posteriormente, ele ainda continuava passando as informações para o vácuo quântico. Estava transferindo informação. Quando você morre, o seu cérebro se encarrega de descarregar todo aquele campo de entendimento que você teve durante a sua vida para um sistema único. Sistema mente única, mente universal. Aonde, acredito eu, tá? Que tudo, isso aqui, o universo é como se fosse uma grande mente que nós estamos inseridos. E essa mente, ela começa a expandir, crescer, sabe? E agora, quanto mais informação negativa, mais se transforma como se fosse uma bomba mesmo, né? E aí que você vê as guerras e aí a gente acha que não tem participação nela. Tem sim, vai ter. Você não está odiando na política? Não está debatendo com os irmãos, discutindo, brigando e gerando aquele campo negativo? Você não está sentindo raiva do seu irmão, de um monte de gente aí, inclusive de irmão mesmo, sabe? Parentes, próximo, irmão e tal, brigando por conta de um político? A ideia é exatamente essa. A ideia do poder é exatamente essa. Dividir para dominar. Entende? Quanto mais dividido tiver, melhor é. É por isso que tem um monte de político. Se tivesse só dois o tempo inteiro, você escolher um ou outro. E a ideia é que não se discuta. Você simplesmente... Por isso o voto tem que ser secreto. Ele sendo secreto, você vai lá e vota e acabou. Essa questão de você ficar dando opinião na internet, isso é uma bobagem. Isso só gera coisa ruim. Só negação. É claro que os dois lados vai ter que existir sempre. Entendeu? Você pensa de uma forma, eu penso de outra. Ou seja, você
Sou eu, a falta de mim e você. Os dois lados da coisa. Eu entendo de uma forma, você entende de outra. Mas é uma coisa só. Entende? É uma coisa só. É muito louco de se entender, mas é isso aí, ó. Você pensa de uma forma, eu penso de outra, yin yang. Não é? É muito louco, mas é muito da hora, cara. Se você aprende essas coisas, se você começa a viajar em outro plano. É uma sensação diferenciada. Jogo de futebol, disputas, briga política. Tem hora que dá vontade de se dar risada. Aí dá, caraca, a turma. Mas apesar que eu já tive nesse campo, né? Antes da ressonância harmônica, era uma bagunça total na mente da gente. Agora eu não ligo mais pra isso, mas eu vejo que, puxa vida, turma, só falta se. Não falta, já se estapeia, se mata e tudo, uma série de coisas que acontece aí, né? Que a gente fica sabendo. Mas é isso aí, ó. É uma construção do negativo para conduzir as pessoas a debaterem, discutirem, brigarem, se matarem e gerar esse campo negativo de energia para mente única, mente universal. Essa informação vai com uma bomba, isso aí vai tudo para a guerra. E aí movimenta os seres, que somos um. Não existe separação. Para Deus não existe separação. Então, tudo que você faz aqui nesse plano contabiliza, vai tudo de informação para o vácuo quântico. Consequentemente, você transferindo para as pessoas, você vai se transferir, não matéria. As informações que você teve, você vai transferir para todos. E aí você vai, em outras vidas, também vai ter seu pacote de volta. Aquele pacote de entendimento. É por isso que a gente tem tanta informação guardada. De milênios e milênios. Quem é que sabe quem sou eu, quem é você? Ninguém sabe. E bom que não saiba, porque se souber, de repente você foi um puta de um canalha, ou uma canalha, né? E aí você não consegue nem lidar com você mesmo. A ideia é essa, que não saiba. Para que você consiga extrair de você suas coisas melhores. A questão do alvo, a imensidão que é do não, do errar, e o pontinho único que é o acertar. Mas esse acertar, onde você põe o farol, clareia tudo, né? É mais ou menos esse entendimento que eu estou tendo aí. E quanto mais eu tiver, eu estou feliz com esse entendimento que para mim está, sabe, abrindo as portas da minha consciência gigantescamente. E aí eu percebo que não existe dificuldade que eu não consiga passar. Não existe. Hoje já tenho uma facilidade de lidar com as coisas olhando por um outro ângulo. Não olhando pelo lado da derrota. Não existe derrota. A derrota é você quem constrói. Você está olhando para as trevas. Se você olha para as trevas, é o que volta para você. Não tem jeito. Acerta o alvo. Manda bala mesmo. Acerta o alvo. Não manda bala no sentido de atirar em alguém. Não é isso. Bota o foco onde você quer que volte para você. Construa na sua vida pensamentos construtivos, positivos, no sentido de tudo que é bom. Porque você quer. O que você quer de volta? Pancadaria? Não. Eu vou acertar alguém. Você quer que alguém mate um filho seu, um parente seu? Não quero, né, cara? Então, naturalmente é o que tem acontecido, só que as pessoas ficam cegas. O ódio é tão grande que acaba deixando as pessoas cegas. Detalhe, eu não consigo, eu só queria deixar um adendo aqui, eu não consigo, eu ainda não fui para esse campo da internet para poder você, como é que fala? Editar os vídeos, tá?
Todos os vídeos que eu coloco na internet são instantâneos. Assim, eu pego, gravo e passo pro YouTube. Não tenho nada de maquiagem ou de, sei lá, como queira pensar. Não, é só uma informação, passar o meu pensamento mais autêntico naquele exato momento. E não é sempre que a gente tem uma abertura, de repente, eu sei que tem bastante coisa, mas só que quando você é liberado a gravar, não é a hora que você quer. Porque quando você vem aleatoriamente, não tem argumento, não tem nada que vem. Parece que você fica meio que preso. Eu já tentei algumas vezes. Olha, eu preciso gravar alguma coisa. E aí não sai nada de interessante, entende? Mas agora de manhã você começa, parece que vem um negócio mais. Muita abertura consciencial. E aí eu consigo de manhã eu consigo gravar algumas coisas. Mas enfim, não é sempre, não é todos os dias. Mas tá vindo algumas coisas aí, a gente vai gravando e passando para vocês. Tem outras coisas, enfim, só que o vídeo vai, acho que fica muito longo se deixar, entendeu? A gente fala mais e vai se entendendo, ok? Gente, bola para frente. Pensamento positivo, construção, construção, construção. Nada de negação. Isso é o que a gente leva desse universo para nossa próxima. Se você acredita na próxima, estamos aí. Né? Mas é isso aí. Bom dia a todos aí. Bom trabalho para quem está trabalhando. Feliz dia para todos aí. Obrigado, pessoal.